Bem, vamos lá iniciando mais um dia dos nossos estudos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. O nosso item é o número 3, parábola da figueira seca. Bom, é uma expressão bastante forte, bastante contundente, necessária naquela época, para exatamente provocar esse impacto na sensibilidade daquelas pessoas, para trazer aquela ideia de uma destruição definitiva para aqueles que não seguem com rigor as orientações e instruções dadas por Jesus. Naturalmente, de lá para cá, o nosso pensamento evoluiu. Nós conseguimos agora ter uma nova interpretação, mais correta, mais adequada, mais produtiva. Então a gente vai lendo essas passagens com bastante cuidado para fazer a interpretação correta daquilo que ela realmente significa, e não ficarmos presos ao pé da letra, que infelizmente vai fazer com que nós obtenhamos um resultado equivocado, interferindo e também desvirtuando o nosso entendimento a respeito dessas orientações. Então nós inicialmente nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Parábola da figueira seca. Uma das tantas parábolas, que Jesus trouxe para nós. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte: Tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas tendo fé de que tudo o que disser acontecer sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, essa é uma das tantas passagens que acabam trazendo uma grande confusão para aqueles que são os estudantes do Evangelho. Porque imaginar assim, por que tamanha severidade? Porque inicialmente foi dito, não era a época daquela planta dar o figo, e fora de época, sabendo que não daria, mesmo assim Jesus foi lá e sacrificou aquela planta para dar algum tipo de exemplo àqueles discípulos. Então, quando nós fazemos uma leitura dessa passagem, não entendendo exatamente o simbolismo que ela representa, nós acabamos simplesmente entendendo que, diante daquele grande poder que Jesus detinha, do magnetismo, e não simplesmente porque ele tinha vontade e as coisas aconteceram porque ele era dotado de uma força divina. Mas o magnetismo em si era capaz de provocar esse tipo de efeito. Fazendo um pequeno paralelo, nós temos ali alguns exemplos no nosso cotidiano, daquele, por exemplo, chamado de olho gordo. Quem já ouviu falar disso, né? De uma pessoa passa no lugar, bota olho gordo em alguma coisa, uma planta murcha, uma criança fica doente, aquela coisa toda. Nós temos, na verdade, energias que estão se mobilizando. Claro que não é simplesmente assim acontece com uma fantasia, como uma fantasia, de um modo qualquer. Circunstâncias, condições, acabam fazendo com que essas energias negativas provoquem esses efeitos. Então nós lemos assim que Jesus
arbitrariamente, tomou uma decisão de estragar, de matar uma planta, porque a planta morreu. E aí então isso provocou uma grande impressão. Então, tirando o fato em si, porque como eu falei para vocês, para nós que somos estudantes do Evangelho, e nós falamos estudantes de todas as escolas, não apenas dentro da doutrina espírita, para aqueles que leem uma passagem como essa, acabam achando uma fantasia, acabam achando uma situação desnecessária, e acabam então não concordando com o efeito provocado em si, e acaba descartando todo o ensinamento. Que essa história de secar uma planta, de estragar uma planta, se pode, se não pode, então todo mundo fica preso, circunscrito dentro dessa ideia de Jesus, pela sua vontade, de secar uma planta, porque a planta não estava dando fruto para ele. E aí vem a ideia, coitadinha da planta que não tem nada com isso. Então nós tiramos toda essa imagem que não interessa para nós, se aconteceu, se não aconteceu, se a tradução foi bem realizada ou não, e nós temos que prestar muita atenção nisso, quando estudarmos textos do Evangelho, considerarmos todas essas possibilidades de interpretação errada, tradução errada, descrição dos fatos incompletos ou equivocados, tirarmos todas essas ideias dos fatos em si e absorvermos apenas aquilo que a essência do ensinamento nos apresenta. Então, será que ele secou a figueira? Será que ele não secou? Não interessa para nós. Vamos pensar no que significa uma situação, uma ideia, uma pessoa que se torne produtiva diante das oportunidades que a vida pode sugerir para nós, pode oferecer para nós. Isso é que importa. Então a parábola trouxe para nós o fundo, a ideia daquilo que nós vamos conversar. Mas independente dos fatos ou não, a ideia fica para nós. Sempre, então, mais uma vez, reforçando, que nós nos depararmos com uma ideia dos evangelhos que acabam trazendo para nós uma certa confusão, fiquemos com a essência do ensinamento. E essas parábolas, como nós sabemos, tirando os textos evangélicos, nós podemos encontrar isso, por exemplo, nas próprias fábulas que temos à nossa volta. Lembrando que as fábulas, né, são aquelas histórias contadas em que os animais são os personagens e traz um fundo moral. Então nós temos aí vários ditados, fábulas, histórias que já são suficientes para fornecer para nós uma base para os nossos debates, para as nossas reflexões. Então não nos apeguemos nos fatos em si. Essa história, por si só, já nos deixa com uma impressão negativa. Jesus, insatisfeito, mal-humorado, lendo mais uma vez, chegou nela, na figueira, e nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Se você vai num pomar e você não tem os frutos porque não é época, a culpa é da planta. E ele disse então, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E depois então no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Porque Jesus amaldiçoou a planta. Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Então tiremos essa ideia, apaguemos essa imagem, porque ela vai fazer com que nós, muitas vezes, desanimemos de ler ou de interpretá-la da forma correta. Fiquemos com a essência, mais importante. Kardec, então, traz aqui, de uma forma correta, essa interpretação, colocando, né, naturalmente, a figueira seca como símbolo para essas reflexões. Nós não fixaremos essa figueira seca como símbolo, porque a planta não tem nada com isso, nós não precisamos dessa destruição, dessa imagem negativa para absorver o que ela representa. Kardec coloca, a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam os ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial ao coração. E quando as acabamos de ouvir,
perguntamos que proveito tivemos. Kardec traz aqui para nós três situações importantes dessa passagem. Primeiro, fala dos oradores. Então isso se encaixa dentro da doutrina daqueles que são palestrantes, daqueles que são oradores em geral. Depois fala daqueles que são servidores, trabalhadores em obras assistenciais, e depois fala dos médiuns. Então Kardec traz para nós aqui três pontos importantes para analisarmos dentro do nosso universo, e que nós, se não nos encaixamos pelo menos em um ponto, nos encaixamos nos três. Então nós vamos analisar a partir dessas ideias. Cindizinha colocou, levando essa passagem ao pé da letra, é como se Jesus exigisse da gente um amadurecimento que ainda não temos condições de demonstrar. Perfeito, Cindy. Exatamente isso. Quer dizer que se por acaso ele aparecer e falar assim, você vai trabalhar, eu vou dizer, mestre, mas eu não sei fazer ainda, então morra e seque porque eu te amaldiçoo. Olha que imagem tétrica, pavorosa que é transmitida para nós. Então não é essa a ideia que a gente tem que pegar. E isso para nós é fundamental, que nós tenhamos sempre esse ponto de referência na nossa mente ao nos depararmos com o texto evangélico. Levemos em consideração uma figura de linguagem de uma determinada época, levemos em consideração os desvios de tradução que são feitos, a intenção daquela imagem que foi transmitida para aquele povo de 2000 anos, um povo iletrado, um povo muito simples, e fiquemos principalmente com os ensinamentos. A mesma coisa acontece não apenas com relação aos ensinamentos de Jesus, mas os próprios textos que são trazidos para nós da doutrina. De pegarmos, por exemplo, como referência, um romance. Nós lemos os romances, aquele romancezinho Água com Açúcar, Novelinha das 6, e a gente fala assim, nossa, mas que livro chato, não quero nem saber dele. Mas espera aí, você entendeu o que ele estava querendo te dizer exatamente? Ele não estava querendo falar das personagens, do ambiente, da trama, mas a essência moral daquilo que foi transmitido. Então, se nós tivermos sabedoria para transcender aquela imagem inicial que é passada, nós seremos capazes de tirar ensinamento de todas as filosofias, de qualquer situação. De vermos, por exemplo, essa convulsão social que o Brasil hoje vem vivendo, desses protestos, dessas manifestações, dessas revelações, né, que trazem tanto choque para a sociedade. Se nós ficarmos presos apenas nessas imagens, nós não vamos entender o significado de tudo isso. A história que vem se desenrolando, as modificações, as transformações que isso vai promovendo, a expectativa que nós temos dos resultados obtidos. Então a gente fica apenas assim, nossa, você viu fulano que foi preso? Você viu só o quebra-quebra que teve na rua? Se você vê apenas isso, então para. Porque você está se impressionando com aquilo, com aquela imagem apenas. E você se lembra que nós conversamos recentemente? Trouxe para vocês uma frase importante de Einstein a respeito dessas reflexões. Mentes pequenas se preocupam com pessoas. Mentes médias se preocupam com eventos. Somente as mentes grandes se preocupam com as ideias. Então nós temos sempre que pensar nas ideias que aquilo representa. E não simplesmente ficarmos apegados nos fatos em si ou nas personagens. Muito mais do que isso. Então isso, quando nós desenvolvemos esse sentido, nós somos capazes de pegar qualquer situação da nossa vida, do nosso dia a dia. Você passa na rua e vê um mendigo, vê uma criança num semáforo, vê uma pessoa desempregada. Não veja o fato em si, porque o fato vai te provocar revolta, angústia, mas analisa a ideia do porquê daquele mendigo, o que pode ser feito por ele, aquela criança, aquele trabalhador, o que é necessário transformar na nossa sociedade. Olha só como a gente vai ampliando cada vez mais a nossa visão, saindo dos fatos em si e não se envolvendo passionalmente com o que acontece, que é o que nós temos visto atualmente no nosso país. As pessoas motivadas por esse sentimento passional, elas querem que o circo pegue fogo. Nós estamos voltando, por exemplo, na Idade Moderna, na época da Revolução Francesa, quando as pessoas, né, como é dito nos textos literários, né, aquela turba sai correndo pelas ruas, cortando cabeças e derrubando e pondo fogo em tudo.
A ideia em si era a transformação, mas os agentes da transformação são aquelas pessoas apaixonadas e cegas. Eu quero carregar aquela pessoa, botar numa praça pública, cortar a cabeça dela e pôr fogo no corpo dela. As pessoas só não fazem isso porque é crime, ainda. Mas o desejo, certamente do que a gente vê acontecendo, é isso. Aquela paixão, aquela revolta, aquele desequilíbrio todo, querendo fazer, tá, você fez aquilo, e depois? O que vai acontecer a partir dessa sua atitude? É a forma correta? Não é a forma correta? Exatamente, o Humberto, beijão. Quando nós passarmos tudo isso, as únicas coisas que ficarão são as ideias que foram colhidas a partir daquilo ali. Porque os fatos em si, cada um vai responder por aquilo que fez. Porque a nossa vida, na verdade, ela é moldada a partir das nossas ações e reações. E não é à toa que nós vivemos uma situação tão conturbada como essa. Mas quando nós começamos a pensar nas ideias, nos resultados, nas propostas, nas transformações, aí sim nós agimos com mais equilíbrio. Temos que nos preocupar muito com isso. Então, essa é a nossa visão, voltando agora para o nosso estudo, que o nosso tema não é tratar dessa questão, pelo menos se vocês não quiserem, né, quiserem falar sobre isso, a gente pode comentar outro dia. Mas a ideia é exatamente essa. Vamos sempre tirar a essência, a filosofia, a reflexão em torno daquela situação. Porque do contrário, a paixão, ela sempre vai ser cega, sempre vai ser impulsiva, inconsequente. Ela quer viver aquele momento. E muitas vezes se paga um preço muito alto por isso. A Miriam colocou, né, sem pensar no que resulta, só vivendo o momento. Exato. O Braz lembrou aqui, com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um político tão vil como ela mesma. E o detalhe ainda, né, o Braz, que a gente tem que lembrar, é o sentimento de ódio. O ódio prolifera o ódio. O que traz para o nosso sentimento de vingança é exatamente o ódio que você demonstra. Porque existe um orgulho. No nosso mundo ainda é um orgulho bastante exacerbado. Se você demonstra o seu ódio por alguém, esse alguém vai demonstrar o ódio por você. Nós não estamos falando de encobrir, de deixar de praticar justiça, mas fazer as coisas do jeito certo. E o que nós estamos vendo são as coisas feitas de um jeito errado. E isso vai trazer consequência. O sentimento de vingança começa a ficar cada vez mais exacerbado, cada vez mais intenso. E as coisas não ficarão pacíficas. Nós estamos vivendo o início de uma fase do nosso país que vai se prolongar durante bastante tempo. Não é simplesmente esse fato agora que foi resolvido. Supondo que daqui um mês, daqui 2 meses, pronto, a presidente foi destituída do cargo, fulano foi preso, e depois disso aí? E o ódio que foi alimentado, como é que isso acontecerá depois? Então temos que sempre pensar nas ideias. Quando você pensa em ideias, você pensa no antes, no durante e no depois. Não apenas no momento. Porque o momento é doloroso. E falando de paixão, nós podemos lembrar sempre em relações afetivas. Uma pessoa se apaixona, um jovem, uma jovem, e ela faz tudo por aquele amor. Mas ela não pensa na relação que vem depois. Como será a relação? Se tem verdade, se não tem verdade, se tem amor verdadeiro, se não tem, ela quer viver o momento. E depois daquele momento traz todas as suas consequências. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de situação, principalmente para nós que temos oportunidade de refletir sobre tudo, porque a doutrina espírita para nós, ela é o motivo de nós estarmos reunidos. Mas o aprendizado em si, e foi o que a gente conversou há um tempo atrás, a respeito do legado deixado por Allan Kardec, que a gente fica assim, nossa, olha só o legado, a gente pega os livros de Kardec da codificação, revista espírita, e fala assim, olha, a obra maravilhosa que ele deixou. Não, não foi isso que ele deixou de maravilhoso. O que ele deixou foi o método equilibrado, racional, a observação. Porque aquilo que Kardec trouxe, outro espírito traria, ou outros espíritos trariam, se por acaso ele não trouxesse. Mas a forma como ele fez tudo foi o nosso grande aprendizado.
Então para nós é a mesma coisa, nós temos aqui hoje os livros, Gênesis, Evangelho, temos aqui o Fonte Viva e coisa e tal. A gente pode perceber que se não é um livro, é outro. Então a gente vai trocando de livros, acreditando que os livros são importantes. Mas na verdade são as reflexões que nós aprendemos a desenvolver a partir daquilo que é trazido dos livros. Isso faz com que a gente cresça. Esse é o grande aprendizado para todos nós. O Zé colocou para nós, será sempre trocar 6 por meia dúzia. Ficar rodando, né, Zé? Ficar rodando em cima disso, você vai girando, girando, girando e você não sai do lugar, porque você não está preocupado em fazer as coisas pensando nas consequências, nas ideias, nas grandes transformações. Você pensa naquele momento em que os seus sentimentos estão em ebulição. Estão naquela erupção, cuspindo para todo lado. E quando nós agimos assim, todo mundo se machuca, culpados e inocentes, inclusive aquele que provocou tudo isso. O Brás colocou, às vezes nossas energias podem acalmar a nação por meio de orações. É o que tudo precisa hoje. Principalmente nós que temos essa consciência. A Miriam colocou, essa parábola me lembra a autorreflexão. Não é a figueira do outro, somos nós perante ao que estamos vivendo e as oportunidades que nos chegam, como sempre, né? A gente sempre acha que o outro que é a figueira que vai secar. Mas e nós? Qual é exatamente a intensidade das nossas ações, dos nossos trabalhos, das nossas transformações, para saber se nós somos realmente alguma figueira produtiva? Porque eu faço um pouquinho. Para um agricultor que depende do fruto trazido daquela cultura, daquela plantação, não pode ser fruto pequeno. Tem que ser um fruto grande para que ele possa realmente sobreviver a partir daquilo que ele produz. Se nós somos aquela árvore meia boca, com aqueles frutos que são meio secos, tem figueira que não dá fruto nenhum. Tem outros que dão aqueles botõezinhos secos que não servem para nada. Outros dão aqueles frutos que são amargos. Outros dão aqueles frutos que são grandes, mas são secos por dentro. Outros dão frutos cheios de vermes, cheios de pragas. E outras nós temos aquelas plantas, aquelas árvores frondosas, com aqueles frutos grandes, graúdos, suculentos, doces. Qual planta é nossa? Qual modelo de planta somos nós? E aí então a gente faz essa autorreflexão. Porque garantir que nós somos de tal religião, de tal filosofia, isso não quer dizer nada. Kardec já lembrou para nós aqui no primeiro parágrafo. Figura seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam os ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Então Kardec já dá aquela primeira puxada de orelha nos oradores, naqueles que procuram, diante da posição, ganhar as glórias, o louro, né, da fama, do orgulho alimentado pela oportunidade de demonstrar sua inteligência. Mas qual é o conteúdo que foi transmitido exatamente? Há algo de produtivo nisso? As ideias foram válidas ou simplesmente cumpriu um compromisso que foi agendado e foi lá e acabou impressionando aqueles que são os ouvintes? Então nós temos que analisar isso em todas as situações. Dentro do nosso movimento, aqueles que são os oradores, aqueles que são os escritores. Quantos artigos nós lemos de pessoas que trazem ali de suas ideias, mas a pergunta é, o que tem de produtivo realmente nessas ideias? O mundo vai melhorar a partir daquilo que ele escreveu? Do pensamento que ela transmitiu? Aquele livro, aquelas palavras, aquele discurso, qual a validade daquilo exatamente? Se eu fosse considerar aquilo como um fruto, que tipo de fruto seria? Aquele suculento, doce, saboroso? Ou aquele fruto sem graça, amargo? Depois nós temos também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são.
Aqui nós temos várias ideias, a gente vai primeiro por essa. Quando nós começamos a analisar, essa parábola aqui ela é um puxão de orelha. Dá pra gente perceber, né? Quando nós começamos a analisar do porquê de nós estarmos aqui. Qual é o propósito da nossa existência aqui no mundo material? Certamente nós temos ali a nossa programação, que traz todos os nossos compromissos, em termos de autotransformação, em termos de ajustes com outros espíritos, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Começamos então a avaliar tudo aquilo que envolve a nossa reencarnação. Então nós vemos que acreditar na reencarnação, apenas por acreditar, porque é uma ideia interessante para nós, ela acaba tendo muito pouco valor. Se nós não entendermos, tá, eu sei que a reencarnação é uma lei, e eu estou submetido a essa lei, e eu estou reencarnado. E aí então eu deixo a minha crença na reencarnação e começo a me perguntar, mas por que eu estou reencarnando? E o que me oferece exatamente essa minha reencarnação? E aí nós falamos dos valores que precisam se desenvolver, dos vícios e tendências que precisam ser dominados, serem dissipados principalmente. E aí quando nós falamos aqui, conforme Kardec chama, conforme ele diz, é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De que forma que nós podemos pensar nas nossas ações em termos de utilidade? Utilidade para quê exatamente? Para quem? De que forma que nós podemos agir dentro dessa ideia de sermos úteis? Aí nós pensamos naquela lei universal e a lei suprema também. Jesus trouxe isso bastante claro também nos seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a lei do amor é universal e é suprema. Lei do amor. Então a minha reencarnação, o meu retorno no mundo espiritual, a minha vivência dentro de uma relação, uma tarefa que eu falo, tudo se baseia no amor. É o amor pelo que eu faço, pensando no efeito que isso vai trazer para aqueles que se beneficiarão, a forma como eu faço uma atividade, um trabalho para mim mesmo, pensando no exercício que eu estou praticando dentro dessa lei do amor, nas minhas relações, tudo que eu fizer, pensando no bem que eu posso proporcionar para aqueles que estão à minha volta. Então a utilidade começa por aí. Muitas vezes eu posso não ser tão útil dentro de uma ação mais prática, num trabalho de caridade, numa instituição. Inevitavelmente a gente faz as nossas comparações. Então a gente pensa assim, bom, fulano trabalha em tal lugar, fundou tal lugar, ganhou tal prêmio, tal reconhecimento. E a gente começa a se olhar e se desvalorizar. Não, ele faz porque ele é importante, então ele conseguiu, ele se destacou. Sim, ele fez, se ele está naquele lugar, é porque certamente ele teve condições de chegar até lá. As oportunidades e compromissos foram se convergindo, foram se juntando, levando-o àquela condição. E ali ele começa então a exercer seu trabalho. E eu, por exemplo, tenho ali o meu ambiente, tenho o meu universo, e faço aquilo que eu posso em termos de condições, de capacidade, de oportunidade. Então não importa onde nós estejamos, nos considerarmos úteis, fazendo aquilo, mesmo que seja muitas vezes um trabalho profissional, que eu vou dizer assim, olha, eu faço isso porque eu sou obrigado a fazer, porque é o meu sustento, eu dependo disso. Então faça com amor. Faça bem feito, porque na verdade o que importa não é o que você está fazendo. A gente traz sempre essa ideia. O que sempre importa é como você está fazendo. O nosso desenvolvimento aqui no nosso mundo, de pensarmos, por exemplo, um professor ou vamos pegar alguma coisa mais, um trabalho mais material, né? Como por exemplo um engenheiro, vai. Ele faz ali o seu curso superior, a sua graduação, aí ele começa a fazer seus cursos de pós-graduação,
Ele se torna especialista numa determinada área da engenharia. Como espírito em si, aquela prática não tem utilidade nenhuma. Porque o espírito desencarnado não vai ficar preocupado com estruturas, com engrenagens, com projetos. Quando ele desencarnar, todo aquele conhecimento que ele adquiriu no campo da engenharia não vai ter efeito nenhum no mundo espiritual. A mesma coisa acontece com o advogado. Ele faz o seu curso, se especializa numa determinada área, conhece a legislação e de repente ele, desencarna. Para que vale toda aquela legislação humana para alguém que está no mundo espiritual? André Luiz é um exemplo claro disso para nós. Médico, relativamente reconhecido no seu ambiente, e aí de repente, desencarnou. Do que vale todo aquele conhecimento? Ele não tem fígado no mundo espiritual, ele não tem pulmões no mundo espiritual, não tem necessidade de radiografias no mundo espiritual. Então nós percebemos que todas as nossas práticas aqui no mundo material servem para desenvolver em nós valores. Porque vai perguntar, não o que você construiu a partir do conhecimento que você tinha, mas de que forma que você agiu no trato com as pessoas, no respeito a si mesmo, no respeito às responsabilidades que você tinha, na confiança que depositaram em você. É tudo isso que vai fazer com que a gente cresça. Então, entender a nossa reencarnação vai muito além de simplesmente acreditar nela, mas saber viver aquilo que ela apresenta para todos nós. E a gente vai pensar, mas eu não tenho profissão nenhuma de grande reconhecimento na sociedade. Dentro da sua casa, o modo como você se relaciona faz a diferença. Porque algumas vezes o seu trabalho é seu sustento. Você tem ali o seu salário, sua renda, para comprar sua comida, para manter sua casa, para manter sua família, para manter ali o seu mínimo de conforto. E o seu compromisso é com você mesmo, lidar com seus próprios conflitos, lidar com a sua família, com os seus relacionamentos. Não existe nenhuma grande ambição de você saindo conquistar o mundo. O mundo mais importante que nós temos que conquistar é o nosso mundo íntimo. Se nós tivermos condições de expandir essa nossa capacidade, esse nosso conhecimento, e ajudar a construir algo mais à nossa volta, melhor. Mas não podemos fazer essa comparação. Então, quando Kardec coloca nessa passagem, quando ele diz todas as pessoas que podem ser úteis e não são, nós começamos a refletir qual é exatamente a minha utilidade diante das oportunidades e das condições da minha vida em si. O Arnaldo colocou, por que fizeste o que fez? Por que não fizeste o que fez? Por que fizeste do jeito que fez? Difícil responder a tudo isso. Então, na verdade, Arnaldo, essa colocação sua é bacana, porque ela começa a fazer com que nós façamos uma autorreflexão, uma autoanálise, na verdade, sobre nós mesmos, para tentar fazer, mesmo que nós não compreendamos o objetivo de tudo, mas que nós reflitamos daquilo que nós fazemos da melhor forma. Não são raras as vezes em que nós temos contato com pessoas que dizem assim, olha, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Eu não sei para que eu vim ao mundo. Geralmente pessoas que passam por conflitos íntimos, por situações de depressão, de angústia, que começam a fazer essa avaliação de questionar qual é o sentido da própria vida. E a nossa resposta é, se você não sabe qual é o sentido da sua vida, comece a ser útil, já é um começo. Porque aí gradualmente você vai começar a perceber que a utilidade te transforma e você vai começar a adquirir valores. Então, em vez de perguntarmos muitas vezes do porquê, é mais fácil a gente perguntar para quê. Porque esse para quê que vai fazer assim, bom, para que eu tenho que fazer isso? Faça por esse motivo. Isso já é o suficiente para desenvolver em nós valores super importantes. A Norma colocou para nós, vejo muita gente reclamando de solidão, mas só é solitário quem não é solidário, sabe o que acontece, Norma? Hoje nós vivemos um mundo bastante complexo, em que as pessoas têm muita pressa, as pessoas têm muita ansiedade, as pessoas estão angustiadas tentando conquistar alguma coisa que não alcançam, estão perdidas de modo geral,
diante daquilo que a vida apresenta. Então, por isso, diante dessa correria toda, desse modo de viver que nós optamos, ainda que inconsciente, e muitas vezes até contra a vontade, nós somos arrastados para viver dessa forma, as pessoas começam a se isolar cada vez mais. Nós percebemos que o nosso mundo, ele tem se apresentado de uma forma muito individualista. Não porque as pessoas são egoístas, mas porque as circunstâncias fizeram com que elas se reservassem, se preservassem cada vez mais. E elas fazem isso com elas mesmas e com todas as pessoas que estão à sua volta, com suas famílias, com seus amigos. Elas vão formando pequenos grupos para se protegerem. E há aqueles que não se encaixam em grupo nenhum. E aí começam então a se tornarem solitários. Até gostariam que as coisas fossem diferentes, mas infelizmente não são. Porque o mundo que nós vivemos, a forma como nós estamos vivendo as nossas vidas, acabam trazendo para nós essas situações. Então, na verdade, essa solidariedade nada mais é do que a demonstração desse sentimento de amor. Que enquanto nós não mudarmos esse nosso modo de viver, colocando como base principal esse valor, e todos os valores que decorrem dele também, nós continuaremos então sofrendo as consequências. O Arnaldo colocou, colocando para essa reflexão acima das as respostas, ficam mais complicadas e complexas, mas nos leva a entender que as respostas são consoantes, como as perguntamos, quando assim direcionamos nossos conhecimentos. Consoantes com as perguntas, sim. E algumas vezes a gente faz uma pergunta esperando uma resposta diferente. Nós temos que a nossa vida, ela é regida pela lei de causa e efeito. Bom dia, professor. E a lei de causa e efeito ela é uma matemática precisa. Não a matemática humana, onde nós, através da nossa capacidade muito limitada de entendimento, nós achamos que aquele 2 e 2 são 4. Na matemática divina nós temos potências, raízes e fórmulas muito complexas que analisam o passado, o presente e o futuro, intenções, consciência, capacidade. Então, entendendo a lei de causa e efeito, o sentido dessa lei, e isso nos leva principalmente aquele capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que Kardec coloca, os sofrimentos atuais, os sofrimentos do passado. Aí nós começamos a perceber que o mundo, na verdade, ele é simplesmente o estilo de vida que nós temos, ele é, na verdade, uma consequência de tudo aquilo que nós fomos vivendo, com essas complexidades todas. E não simplesmente fazendo uma análise fria e limitada a partir da nossa visão. Arnaldo colocou em Entendimento Fraterno, vemos que as pessoas querem ouvir o que querem ouvir e se contrariam quando ouvem o que não querem. Elas querem solução. Mas aí a pergunta é, solução para quê? Você quer solucionar um problema e você quer ter qual resultado? E aí nós vemos que o resultado é aquele resultado imediato que proporciona para ela conforto, segurança, principalmente naquele prazer e satisfação que é apresentado nas condições atuais que nós vivemos, falando, por exemplo, sobre um consumismo, uma felicidade baseada na matéria, aquela visão materialista. Você vai ser feliz se você tiver. E aí então nós temos uma mídia que nos massacra o tempo todo, mostrando para nós um padrão de felicidade baseado num estilo de vida material. Uma pessoa que tem um padrão de beleza, que tem propriedades, que vive dentro de um ambiente com certa decoração, mas não fala no modo como as pessoas estão vivendo. Então, hoje nós temos exatamente isso. Dentro dessa visão, até mesmo no ambiente religioso, como a gente já conversou, essa doutrina da prosperidade. Você se relaciona com Deus para ter uma vida abastada, confortável, segura, e isso vai te proporcionar felicidade. E aqueles que não têm essa segurança, principalmente dentro de um cenário do nosso mundo hoje, onde grande parte da população
passa ali por dificuldades para manter ali manter as suas necessidades mais básicas. Então as pessoas querem, na verdade, tranquilidade, paz. Então ela vai até um atendimento fraterno, por exemplo, apresenta o seu problema, e a solução que ela quer encontrar está baseada exatamente nesse imediatismo, baseada naquela solução que vai trazer para ela o conforto que ela precisa. Mas ela não pensa, por exemplo, nas consequências que isso vai trazer para ela de aprendizado, pensando nas causas, pensando na forma como ela age e nas consequências. Muitas vezes consequências que podem vir a curto prazo, a médio prazo ou até mesmo a longo prazo. Por isso que elas vão até lá, olha, eu estou com esse problema, estou desempregado. E você vai dizer assim, olha meu irmão, tenha paciência, tenha fé. Ela quer ser empregada dali. Então ela quer encontrar no atendimento fraterno um lugar de milagres, para resolver o problema que está provocando sofrimento para ela. Porque aquele sofrimento é imediato. Então a gente vê que a fé, que é o tema que nós estamos desenvolvendo hoje, é um elemento fundamental para nos dar essa segurança. Você trabalha para construir alguma coisa, tendo a fé, tendo a certeza de que você vai obter um resultado positivo. Mas há necessidade de ter fé, perseverança, para continuar trabalhando para isso. E não simplesmente imaginar que uma solução material vai se apresentar de um modo tão simples. E é por isso que nós temos hoje tantos grupos que vão em busca desses milagres. Confia que Deus vai te dar. Mas vai te dar o quê? Vai te dar mais paz, mais serenidade, mais sabedoria? Não, Ele vai te dar um carro, vai te dar um emprego, vai te dar saúde. Mas e o que você vai fazer a partir disso? Que tipo de pessoa você vai se tornar se obter esse tipo de milagre? Esse tipo de resposta? Isso é uma preocupação secundária. A preocupação primária é, eu preciso ter tal coisa. Tá, você tem. Depois eu vejo o que eu faço. Hermes lembrou, né? A perseverança dos trabalhadores para levar esse conhecimento. E é por isso que nós temos então, sempre, né? Sempre assim. Então, assim, o que nós percebemos é que, como eu falei para vocês, o conhecimento doutrinário que nós aprendemos a desenvolver todos os dias, né, todas as semanas, seja aqui no nosso grupo, seja através de um estudo paralelo, seja através de uma atividade que cada um realize, coisa e tal, gradativamente a gente vai juntando aquelas pecinhas que vão se encaixando e vão formando ali uma paisagem dentro de um cenário maior. O que nós vemos nesses atendimentos de pessoas que vão até esses núcleos em busca de ajuda, são aquelas pessoas que, olha, eu preciso de ajuda de qualquer lugar, você pode me ajudar? E aí então falta aquele entendimento, aquela base, para conhecer exatamente isso. Passado, presente e futuro, causa e efeito, a reencarnação em si, com tudo aquilo que ela oferece. A pessoa não tem esse entendimento, então ela quer uma resposta imediata para aquilo que ela precisa. Se ela não vai com um, não funciona, ela vai com outro, até conseguir o que ela precisa. Só que, como muitas vezes aquilo que ela precisa não acontece, ela se torna uma eterna insatisfeita. E essa insatisfação traz sofrimento. E, infelizmente, para todos nós. Continuando aqui, pessoal, vamos em frente. Kardec falava então aqui. Primeiro, das pessoas que podem ser úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Então aqui nós temos também outros três elementos importantes. Utopias, sistemas vazios, doutrinas sem bases sólidas. Mas sabe o que acontece, Well? Essa peregrinação, que muitas vezes se faz em torno da busca por esses milagres, vem exatamente desse desespero que toma as pessoas. Elas querem ajuda, elas querem resposta, não sabem como fazer, elas vão se aventurando. Vai que elas encontram alguma coisa que pode ser útil.
Vai que alguma coisa ajude a solucionar o problema que ela tem. Então nós vemos que dentro desses sistemas que são apresentados, dessas ideias, nós temos teorias diversas. Teorias religiosas, teorias políticas, teorias sociais. Nós percebemos isso claramente, Kardec ele traz para nós essa realidade de uma forma muito clara. Quando nós analisamos a própria história da humanidade, nós percebemos todas essas mudanças. Um exemplo claro disso. Acreditou-se, por exemplo, numa ideia de que a escravidão seria o problema para a obtenção de riquezas. Percebeu-se então que a escravidão era um equívoco. E ela por si só desmoronou. Acreditava-se que os reis, os impérios, os senhores feudais, os reis que detinham poder absoluto, que esse era o melhor sistema. Esse sistema por si só caiu. Vieram outros sistemas, inclusive sistemas que nós estamos vivendo. Capitalismo, socialismo, comunismo. São sistemas econômicos, políticos, formas de lidar com os nossos grupos sociais, os nossos governos. Estamos vivendo agora essa convulsão social, mostrando que esse sistema que nós estamos vivendo não é um sistema saudável, que precisa ser mudado. As crenças religiosas de acreditar que a felicidade se dará em função do tipo de patrimônio que você adquirir. Isso é algo que não foi percebido ainda, mas que vai ser mostrado. Então nós temos ali exemplos de sistemas do passado, temos sistemas do presente e ficamos imaginando quais serão os próximos sistemas. Porque na verdade a nossa vida ela vai se desenvolvendo a partir de experimentações. A gente vai experimentando de tempo em tempo formas de encontrar a felicidade. Na sua época Jesus já falava para os homens que se não houver amor, nada vai funcionar. E aí nós tivemos também Paulo de Tarso que falava, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Camões falou sobre isso, Renato Russo transformou em música. Então o amor é o ponto fundamental. Então enquanto o homem não conseguir viver esse amor efetivamente, compreendendo o seu significado, aplicar isso no seu dia a dia, nós vamos então tentando encontrar uma forma de sermos felizes. Colocando um pouquinho mais de amor, um pouquinho menos de amor. São todas experimentações. No passado os mais fortes dominavam os mais fracos. Depois de um certo tempo aqueles que eram considerados mais fracos se revoltaram, se rebelaram, se juntaram, se unificaram. Havia então ali aqueles que eram líderes, aqueles que eram liderados. Depois os trabalhadores se juntaram, líderes se juntaram, os mais ricos se aproximaram. Se armaram, se municiaram, provocaram guerras. São tentativas que nós estamos vendo, que os homens estão fazendo para tentar serem felizes, mas desse jeito. E a pergunta é, esse é o melhor jeito? De cara a gente vai dar a nossa opinião. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas não existe tribunal melhor do que o tribunal do tempo, que vai mostrar para nós aqueles que vão sobreviver, aqueles que vão sobreviver e vão se transformando para se aperfeiçoarem, e há aqueles que vão simplesmente desaparecer, como desapareceram. Por exemplo, 2 pontos que nós podemos trazer. Trouxe para vocês inicialmente, dentro de um ambiente social, a escravidão. Era uma forma de viver, que nós vimos que ela caiu. Um outro jeito, Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, a imposição da religião através do medo da perseguição. Não deu certo, desapareceu. Encontramos novas formas, olhamos agora, dentro dessa visão ampla que nós conversamos no início, quando nós desenvolvemos as nossas ideias, ampliamos a nossa consciência para fazermos uma análise geral
Também a mesma coisa, Brás, África do Sul. Tínhamos ali aquela segregação social que acontecia desde o final do século XIX, na época do imperialismo britânico, da colonização. Aí tivemos a segregação social. De repente o povo se rebelou, houve uma grande mudança, surgiu uma personagem. Tivemos ali Nelson Mandela destacando-se, acabando com o apartheid. Hoje nós temos uma África democrática. Olha só quantas transformações que nós podemos analisar em todas as partes do mundo. Então o que nós vemos aqui, ó, a figueira seca é o símbolo também de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Então o mundo para nós é uma grande vitrine, um grande laboratório, uma grande enciclopédia trazendo para nós essa realidade de perceber que aquilo que não tem fundamentação, aquilo que não é tratado com as bases do amor, vai se transformar ou vai deixar de existir. E muitas vezes a um preço muito alto, com muita dor, com muito sofrimento. Kardec continua. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Essas imagens secas são aquelas que desapareceram. Exato, o Zé. Nós tivemos, por exemplo, o segundo Reich, que foi formado durante a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Aí houve a guerra, acabou, depois veio o terceiro Reich. São sistemas que se tornaram figueiras secas, porque o seu objetivo não estava fundamentado no amor. Estava fundamentado no interesse pessoal, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na destruição. E o que aconteceu? A própria lei natural, embora os homens, sendo agentes dessa transformação, se comportassem, como os espíritos disseram, lá no livro dos espíritos, como aqueles elementos da natureza que agem sem terem consciência do que estão fazendo. Naquela passagem, né, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Muitas vezes nós encontramos corais, como os espíritos disseram, no meio do oceano, que simplesmente estão ali vivendo suas vidas. São seres vivos que estão ali se alimentando e mal se dão conta que fazem parte de um ecossistema que dependem da presença deles para sobreviver. O homem muitas vezes se torna então agente dessas transformações sem terem consciência porque agem impulsivamente. Imaginemos se nós, habitantes aqui do nosso mundo, agíssemos com consciência, sabendo o que nós estamos fazendo. Vamos nos juntar para criar ideias produtivas, vamos nos juntar para agirmos de modo correto. Imaginemos se nós tivéssemos consciência de todo esse propósito que nós temos de estarmos aqui encarnados e de tudo que nós podemos fazer para transformar o mundo num mundo melhor. Não nos preocupando mais com as diferenças, mas nos preocupando mais com a semelhança. Imaginemos a transformação, a força que teria se nós tivéssemos essa consciência. Mas não temos. Então a gente simplesmente age pela revolta, age pelo impulso, age pela paixão, às vezes de uma forma certa, de uma forma errada, e enquanto isso o mundo vai simplesmente esperando as suas transformações. Dá para a gente perceber, estudando um pouquinho sobre biologia, a gente fala daqueles animais que são os consumidores, que são os produtores e que são os decompositores, né? Aquelas três classes de uma cadeia alimentar, vamos dizer assim. Quando nós paramos e olhamos, nós vemos, por exemplo, que todos esses agentes estão trabalhando, seguindo uma força da natureza, sem perceberem que as bactérias estão decompondo um animal morto, um ser orgânico morto, para se alimentarem, mas elas não se dão conta que elas estão limpando o planeta. Os carnívoros, os herbívoros, as plantas, tudo muito bem controlado dentro desse ecossistema, e ninguém está se dando conta do porquê existirem.
simplesmente estão vivendo minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, ano a ano. E o homem é a mesma coisa, apesar da sua grande consciência, de se colocar como um ser que tem compreensão, como um homem que é sábio e tudo mais, tudo que ele faz achando que para ele vai ser bom. Mas ele não se dá conta que depois de um certo tempo, a história vai começar a mostrar tudo aquilo que aconteceu. Um exemplo disso nós temos, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Tínhamos ali os aliados, o eixo, líderes, soldados que se matavam, morriam, aqueles que eram as vítimas, os civis e tudo mais. 70 anos depois, que é o que a gente está praticamente vivendo agora, nós olhamos assim, o que a Segunda Guerra exatamente promoveu no mundo? Acabou com certos sistemas, promoveu a liberdade, ainda que seja uma liberdade relativa. O nosso modo de viver hoje foi uma consequência daquele conflito que matou 60 milhões de pessoas, juntando todas as armas, juntando todos os grupos. E aí então nós começamos a analisar os fatos e vemos assim que o nosso modo de viver foi uma consequência daquilo. Lei de destruição, lei do progresso, das transformações. E todos aqueles indivíduos naquela época agiram por um motivo que eles tinham pessoal. E outras vezes até sem saber porquê. Nós tínhamos ali pessoas que morriam, que eram executadas sem saber por que estavam sendo mortas. E nós tínhamos ali homens que matavam sem saber por que matavam. São os elementos da natureza que agem por essa força. Mas claro, agindo por esse impulso, isso não foge àquele controle da lei de causa e efeito. Aqueles que fizeram certo colheram os frutos. A gente lembra, por exemplo, de Schindler, que foi tema, né, daquele filme tão importante, A Lista de Schindler. Aquele homem foi comovido por um sentimento que ele não sabia por que de salvar aquelas pessoas. Qual foi o fruto que ele colheu a partir daquelas ações? Ele começou com uma ambição, com uma ganância, e depois ele acabou se sensibilizando e agindo. Imagine se ele fizesse aquilo com consciência do que estivesse fazendo, do que estava fazendo. Qual a transformação que isso promoveria no nosso mundo? Imaginemos se nós agíssemos todos com consciência, ainda que seja consciência dentro da nossa casa, do nosso trabalho. A minha vida é ir da minha casa para o meu escritório, do escritório para casa. E da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se nesse percurso que é tão pequeno para você, você fizer o melhor que você pode baseado nessa lei do amor, você já estará transformando a si mesmo e o pequeno mundo à sua volta. Imaginemos se uma sociedade inteira agisse assim. Por isso que quando nós falamos na figueira seca, nós trouxemos para vocês aqui vários tipos de figueiras, né? Desde aquela seca que desaparece, até aquela mais saborosa e suculenta, né? Que traz aqueles frutos saborosos e suculentos. Mas nesse intervalo nós temos ali aquelas figueiras fracas, figueiras pequenas, figueiras que estão bichadas, figueiras que produzem, ora produz, ora não produz. Nós somos assim. Que tipo de figueira nós somos? Não tenhamos medo da figueira seca, mas nos perguntemos que tipo de figueira nós somos. A Angelina colocou, né, as formigas são exemplos de organização. Por maior que sejam os obstáculos, elas agrupam-se e ficam fortalecidas, né? Se jogarmos um biscoito, se uma não puder levar, busca outra para ajudar. Isso instintivamente. Imaginemos se nós, seres humanos, fizéssemos esse esforço, baseado nessa lei do amor, para alcançar esses propósitos maiores. Seguindo em frente. Tá. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzam nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Claro, não desaparecerão, não serão destruídos, mas a lei de causa e efeito vai fazer uma reciclagem desse indivíduo, mostrando a oportunidade que ele teve. E, aliás, a gente lembra sempre, a irmã Sidufo dizendo para nós que a maior angústia que o espírito enfrenta ao desencarnar é perceber que perdeu tempo quando estava encarnado.
Continuando, item 10, para a gente poder fechar isso daqui. Os médiuns, lembra que nós falamos inicialmente dos oradores que pregam filosofias, depois nós falamos das próprias filosofias, e agora falaremos dos médiuns. Esse texto aqui é voltado muito para todos aqueles que estão dentro do universo espírita. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, os grandes e pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se esses se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se se recusam a torná-la proveitosa para outros, se nem mesmo para si tiram proveito da própria melhoria, então se assemelham à figueira estéril. Deus, então, lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. Aqui já é voltado mais para os ensinamentos, para os estudos que nós desenvolvemos lá no o livro dos médiuns, falando exatamente dos bons médiuns, dos maus médiuns, mas muito mais do que médium, como nós colocamos, falando sobre os engenheiros, professores, advogados, médicos e outros profissionais, os médiuns se encaixam nesse mesmo lado. O recurso de que eles dispõem é a comunicação com o mundo espiritual. Mas muito mais do que dizer o que você fez com a sua mediunidade, a pergunta é como você lidou com a sua mediunidade, de que forma que você trabalhou com ela. Porque eu posso ser um médium muito ativo, em termos de práticas mediúnicas, mas muito improdutivo em termos de resultado. É aquela árvore que dá aquelas figueiras pequenininhas que não se desenvolvem. Ele está vivo, mas ele produz muito pouco. Então isso se encaixa, falando de médium, não precisamos nos dedicar exclusivamente a eles, mas nós falamos de seres humanos que de alguma forma desempenham algum papel aqui no nosso mundo. A pergunta é, de que forma que você está desempenhando o seu papel, não o que você faz. Aqui não importa título acadêmico, não importa contra-cheque, embora seja importante para a gente ter uma vida confortável. Mas tudo isso que você vai deixar para trás, e isso vai deixar para trás, podemos ter certeza disso? A pergunta é, como você desempenhou o seu papel? Você se ajudou e você ajudou? Você se melhorou e você melhorou? Não importa a extensão. Exatamente, Hermes. Se você limpa a rua porque a vida te colocou em condições para você fazer esse trabalho, se você não fizer um trabalho, você vai ser uma pessoa relaxada. Você pode ser um advogado relaxado, um médico relaxado, um gari relaxado, uma dona de casa relaxada. Porque a gente fala da pessoa que você é e não das suas atribuições. Então tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que pensar sempre que a lei do amor é aquela que nos sustenta. Então tudo aquilo que eu faço com amor. Não importa quem vai julgar aquilo que eu faço. Porque muitas vezes nós fazemos trabalhos que dizem respeito a nós. Mas a preguiça, o relaxo, o relapso, a rebeldia, a revolta, tudo isso vai pesar contra nós, mas nós temos também tudo aquilo que pesa a nosso favor. Então por isso a figueira seca, das ideias que nós transmitimos, obrigado, Cindizinho, das ideias que nós transmitimos, do trabalho que nós realizamos, tudo tem aquele sentido. Ao deixarmos esse mundo material, ao escrevermos a nossa história, o que exatamente nós vamos encontrar em termos de conteúdo? Quem nós fomos, como nós vivemos e o que nós deixamos
de legado para nós mesmos? Qual foi a nossa herança? Ah, mas eu fiz tudo, isso não adiantou nada para aquilo que você é hoje. Mas eu fiz por tal motivo, aquele motivo que você fez era seu interesse pessoal. E agora você se depara com a própria consciência, percebendo que você não fez nada de tão especial assim. Porque eu ganhei, porque eu comprei, e daí? Hoje você é um espírito imortal, nada daquilo que você fez ficou para você. Então nós simplesmente somos aquilo que nós somos. E a vida que nós teremos no futuro será uma consequência do tipo de vida que nós levamos aqui agora, pela forma como nós vivemos. Então, meus amigos, fechamos por aqui então esse nosso estudo. Vimos aqui então a parábola da figueira seca, a profundidade dessa parábola, de percebermos que ninguém é simplesmente descartado, mas tudo aquilo que não é bem aproveitado vai ser reciclado com muita dor. E nós podemos fazer diferente a partir de agora. Agimos assim no passado, basta a gente ver a vida que nós temos hoje. Ela é uma vida plenamente feliz, você não tem dificuldade nenhuma, você não tem que enfrentar problema nenhum. Se você não tem, sorte sua porque você construiu um passado bem sólido, bem consistente. Se você enfrenta dificuldades hoje, pode ter certeza. Sorte deles, né, fraterno? Já pensou ficar falando essas coisas? A mesma coisa acontece, não importa quem você foi. Você foi um bom político? Não. Que tipo de ser humano você foi ocupando aquela função? E o detalhe importante, lembra que eu comentei com vocês, falando um pouquinho sobre esse universo da política? Nós temos que ter muita indulgência, muita compaixão com as pessoas que ocupam aquele cargo. E é claro que a gente vai ser motivado por um sentimento de revolta. Que é isso? Porque aqueles políticos não prestam e coisa e tal. E se nós estivéssemos lá? Nós teríamos uma força moral suficiente para resistir a todas as tentações de poder e de riqueza que aquilo oferece? Nós estamos preparados para nos doarmos com tamanha profundidade e tamanha glória para uma função pública como aquela? Eu espero que nessas próximas encarnações eu não tenha a obrigação de ocupar uma função como essa, porque eu não tenho força para resistir. Para muitas coisas. O orgulho, a vaidade. Posso não ser corrupto, mas posso ser um ditador. Posso não ser um ditador, mas eu posso ser um exibicionista. Posso ser uma figueira seca, sentada numa poltrona, ganhando uma fortuna, sem fazer nada de produtivo, apenas ostentando meu título. Será que eu tenho força suficiente para ocupar um cargo como aquele? E aqueles que estão lá estão tentando. Pelo que nós vemos, muitos estão fracassando. Mas se nós estivéssemos lá, a pergunta é, nós seríamos diferentes deles? Por isso, então, o nosso pensamento é a ideia. Não nos preocupemos com as pessoas. Não nos preocupemos com os fatos. Para isso nós temos uma máquina funcionando para lidar com tudo isso, mas nos preocupemos com as ideias que vão surgir daí. O passado, o presente e o futuro. Que transformações nós colheremos a partir disso e qual é a importância da nossa contribuição nesse meio. Eu não estou lá, mas eu estou na minha casa, faço parte de uma sociedade,